Usar todos os meses o limite do cheque especial, pagar somente o valor mínimo do cartão de crédito. Atitudes que podem levar o consumidor ao endividamento. Acertar as contas é um dos principais objetivos do brasileiro no início do ano. Na reportagem de Luiz e Maiana, saiba como sair do vermelho e equilibrar as contas. Na hora de sentar para fazer as contas, ou dor de cabeça, hein? Pois é, com a inflação crescendo gradativamente, desemprego em alta, taxas de juros elevadas, fica complicado manter as contas em ordem. E não há nada melhor do que pegar o seu extrato bancário e não ver nenhum valor negativo. Ou consultar o serviço de proteção ao crédito e está tudo ok. Pois é, uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Brasileira de Dirigentes e Lojistas revelou que esta é uma das principais metas do brasileiro, quitar as dívidas. Segundo o levantamento, 36,8% dos entrevistados pretendem sair do vermelho, pagando todas as contas que já estão vencidas. Além de quitar as dívidas, o objetivo é manter as contas equilibradas e, quem sabe, juntar aquela reserva. 56,3% dos entrevistados menciona a intenção de organizar as contas da casa, seguido da intenção de evitar o uso do cartão de crédito, compras parceladas e também pagar a maioria das compras à vista. Mas por que era tão difícil manter as contas pagas? O contador Jonathan Ramos explica que o segredo está numa única palavra: planejamento. Eu acho que falta planejamento. A partir do momento que você planeja suas contas, tem plena consciência de quanto você ganha e quanto você pode gastar, evitaria bastante esse descaso com receita e despesa. Mas para equilibrar as contas e pagar os débitos é bom esclarecer algumas dúvidas. Então fomos às ruas para saber quais perguntas do povo sobre como se manter dentro do orçamento e fazer uma boa reserva. E o contador Jonathan vai nos ajudar a encontrar uma solução. Como posso monitorar melhor o meu orçamento? É colocar na ponta do lápis tudo que se recebe, todas as receitas, criar uma planilha, ou seja, num caderninho, mas que tenha anotado tudo que se recebe e tudo que se gasta. E o ideal é que nunca ultrapasse os gastos do que se recebe. É melhor eu entrar em contato com a financeira ou esperar ela entrar em contato comigo para negociar? O ideal é procurar o credor, porque quanto mais se espera, mais os juros vão aumentando, mais as multas vão crescendo. Então o ideal é que procure o credor para renegociar suas dívidas. Se a compra parcelada não tiver juros, é melhor comprar a prazo ou à vista? O ideal é sempre comprar à vista. Se o valor à vista sair na mesma proporção do parcelado, aí sim compensa se planejar, incluir o valor da parcela nas despesas que já tem programadas, aí sim compensaria o parcelamento. No momento estou sem dívida e não consigo juntar o dinheiro. Como eu faço? O importante é a pessoa criar prioridades, né? Estabelecer qual a maior prioridade e a menor. E dentro dessa prioridade, ver o que pode ser cortado, já que ela não tem dívida nenhuma, para que ela possa conseguir, quitando suas dívidas, pagando as contas mensais, ela ainda consiga sobrar um valor que ela possa economizar, porque ter uma reserva sempre é importante, né? Outra situação é a seguinte: quando cai o salário na conta, o banco imediatamente desconta o valor da dívida e adeus ao dinheiro. O que fazer nessa situação? Esse é um problema que acontece muito. A pessoa já está endividada com o banco e a hora que o seu salário cai, o banco praticamente fica com todo o que ele tinha direito a receber. O ideal seria ele tentar fazer uma negociação com o banco da dívida para parcelar o que ele tem de muito alto que está sendo cobrado dele, para que a hora que o salário caísse no banco, sobrasse ainda alguma coisa para ele poder ajudar nas outras despesas que se tem. Agora só resta colocar as dicas em prática, ter paciência para se estabilizar novamente e fugir da tentação de cair no vermelho. Em Taubaté, Ambulatório de Infectologia faz campanha de prevenção ao vírus do HIV. A repórter Carolina Silva traz mais detalhes.
No ano passado, foram diagnosticados 90 casos de HIV aqui em Taubaté. Nós vamos conversar agora com a Melissa Amorim, que é coordenadora aqui do Ambulatório Municipal de Infectologia. Olá, Melissa. Explica pra gente no que consiste essa campanha. Olá, aproveitando que é o momento que está chegando o Carnaval, a gente está intensificando as nossas atividades, as nossas ações aqui no Ambulatório Municipal de Infectologia. É prevenção no Carnaval, que o slogan da campanha desse ano é camisinha na folia. Então a gente vai fazer entrega dos preservativos e a gente vai estar intensificando a realização dos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. E aonde acontecem esses testes? Aqui no Ambulatório Municipal de Infectologia, que é situado à Rua da Cardiocentro, e nos postinhos de saúde, são 40 unidades de atenção básica. É só o munícipe aparecer nestes locais, apresentar um documento com foto, não precisa de jejum, e em média 20 minutinhos a gente está revelando se o resultado dele é um resultado positivo ou um resultado negativo. Melissa, então durante esse período de Carnaval é preciso redobrar a atenção? Não só nesse período, mas esse período a gente reforça as orientações, que é um momento de folia. Às vezes a pessoa faz uso de alguma substância que favorece ela não lembrar do preservativo. Então a gente começa essa campanha antes do Carnaval, para dar todas as orientações de prevenção durante o Carnaval e pós-Carnaval. No caso do pós-Carnaval, a pessoa que quiser comparecer para estar realizando o teste é importante, porque a gente vai falar de prevenção, e a gente também tem a medicaçãozinha que é PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é uma medicaçãozinha utilizada 28 dias para aquelas pessoas que tiveram relação sexual sem preservativo, não lembra de nada, é só comparecer no ambulatório até 72 horas após a exposição. Muito obrigada, Melissa. Segue o repórter setorial. Obrigada, Carol. Você fica agora com as notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olá, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté investiga um caso suspeito de febre amarela. O paciente é um homem de 52 anos que está internado. O município tem 4 casos suspeitos da doença, sendo 3 de moradores da cidade e uma pessoa de Pindamonhangaba atendida em Taubaté. A Câmara de São José dos Campos aprovou nesta quinta-feira o reajuste de 19% aos secretários da Prefeitura. Com a votação, o subsídio de cada um dos 14 assessores passa de R$ 11.226 para R$ 13.369. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. Segue o repórter setorial. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o município de Lorena fechou 2017 com um saldo positivo de vagas de trabalho. O repórter Paulo César tem mais informações. De acordo com o CAGED, foram 5.172 novas vagas de emprego, dando um saldo positivo de 182 postos de trabalho. Eu converso com o secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Inovação de Lorena, o Gustavo, que vai nos falar melhor a respeito desse assunto. Gustavo, como foi, o que se deve a esse saldo positivo? Bom, o saldo positivo é reflexo de uma continuidade de política de desenvolvimento industrial do município. Algumas áreas que o município doou no mandato passado resultaram no início das atividades dessas empresas, trazendo então o saldo positivo de emprego. E com esses resultados aí, Lorena sai na frente aí na região do Vale? Sim, nós lideramos aqui na região do Vale do Paraíba. Lorena ficou na frente das grandes cidades, inclusive das cidades menores, trazendo esse saldo positivo que movimenta toda a economia local. E para manter, qual é a proposta agora para manter esses números e, claro, aumentar, né? O que vai ser feito, o que está sendo feito para que esses números sejam mantidos, para que haja uma estabilização nessa área? O município de Lorena trabalha agressivamente na busca de novos empreendimentos. Temos um trabalho de prospecção muito forte junto às agências dos setores produtivos. Então nós continuamos esse trabalho de prospecção e acreditamos que o resultado que já vem dando vai ser mantido esse ano. Esperamos um crescimento forte para 2018. Quais foram as principais vagas que surgiram, que foram geradas? Os principais setores foram os setores da indústria, sendo seguido pelo setor de serviços, mas o foco principal foi o setor da indústria. E é o mais importante, tendo em vista que é o setor que tem a melhor remuneração. Então acaba isso envolvendo toda a economia nesse processo de crescimento.
Obrigado, Gustavo, pelas informações. Segue o repórter setorial. No final deste mês, os brasileiros devem sentir uma leve queda nos valores das contas de telefone fixo. Cortes nos preços serão feitos devido à redução na tarifa de interconexão. A Agência Nacional das Telecomunicações, a Anatel, anunciou nesta terça-feira que as contas de telefone fixo devem ficar mais baratas a partir do dia 25 de fevereiro. Isso porque haverá uma redução nos valores das ligações feitas de telefones fixos para celulares, sejam elas locais ou interurbanas. Para cada tipo de ligação, a redução nos preços será diferente. Para as locais, por exemplo, a queda ficará entre 10,58% e 12,75%. Já para interurbanas, a redução será entre 3,98% e 7,41%. A redução na tarifa de interconexão é a responsável por essa queda no preço. Essa é uma tarifa que a operadora precisa pagar para a outra sempre que a ligação deixa a sua rede e passa a usar a da outra companhia. A mudança nos valores vai valer para as concessionárias Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercontel. No caso da Oi, por exemplo, as chamadas locais para celular vão ter um corte de 12,46%. Na Telefônica, a redução será de 12,75%. Já as ligações interurbanas para celular na Oi terão queda de 5,6%, enquanto que na Telefônica o corte será de 6,67%. O uso indiscriminado de antibióticos está deixando as bactérias cada vez mais resistentes. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, em alguns casos, a resistência aos remédios é até de 82%. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre a resistência generalizada aos antibióticos. Nos últimos anos, as bactérias têm se tornado cada vez mais resistentes aos remédios e difíceis de se combater. As superbactérias são consideradas pela OMS a próxima grande ameaça global. O uso excessivo desses medicamentos que combatem bactérias responsáveis por várias infecções é um dos fatores que colaboram para que elas fiquem mais resistentes. No estudo realizado pela OMS, para cada paciente foram detectadas bactérias resistentes a pelo menos um dos antibióticos usados em uma variação que vai de 0 a 82%, ou seja, até 82% das bactérias podem estar em sua versão resistente aos remédios. No caso da penicilina, um medicamento de uso bem comum, a resistência é de até 51%. Para os profissionais da saúde, o ideal é fazer o uso do antibiótico apenas se estiver documentada uma infecção bacteriana. Infecção respiratória viral, por exemplo, é frequentemente tratada incorretamente com antibióticos. O cuidado é importante tanto por parte do médico que receita o remédio, como por parte do paciente que precisa fazer o uso correto conforme recomendado. Diferente da contaminação viral, a bacteriana só é passada de uma pessoa para outra através de contato físico. Por essa razão, hábitos de higiene são recomendados para prevenir as doenças e evitar a necessidade do uso de remédios. E depois do intervalo, você acompanha aqui no Repórter Setorial. Em quase 15 anos, mais de 35 mil pessoas foram resgatadas de situação de trabalho escravo. O Repórter Setorial volta em instantes.